Olá! Hoje estamos aqui na casa de uma pessoa extremamente especial, que é um exemplo de vida, é uma pessoa ímpar em tudo. E nós vamos conversar com esta pessoa aqui no Longe Perto dos 60, comigo, Roselena Schuch Santos, psicóloga gerontóloga, e vamos descobrir os seus segredos de estilo de vida. Hoje nós estamos aqui com o senhor Anton Karl Biedermann. Ele foi meu colega de natação, é uma pessoa maravilhosa, contemporâneo do meu pai e uma pessoa que tem uma história de vida incrível. Eu o conheço pelo esporte, mas li o livro que ele fala da vida dele e conheci também a sua história de vida, que é fantástica. Tudo bom, Biedermann? Tudo bem, muito prazer em tê-la aqui. Eu é que fico muito feliz de poder ter esta conversa e principalmente porque depois que eu li o teu livro, eu descobri que tu és uma pessoa para lá de determinada, obstinada naquilo que é foco, desejo, e é disso que eu quero poder conversar contigo e saber um pouco mais. Às suas ordens. Então, como atleta nadador, eu vi, mas gostaria que quem não visse soubesse, como é que tu estás hoje e um pouquinho do teu histórico. Quando era guri, eu sempre fui um apaixonado por esportes, né? Embora não praticasse, porque não tinha oportunidade. Na época, guri que eu digo é 6, 7 anos. Né? Criança mesmo. É. E aí, naquela época, já com uns 9 anos, eu acho, né, começaram a surgir os filmes de Tarzan, do Johnny Weissmuller. Sim. E eu ficava encantado de ver a natação daquele rapaz na época, né? Realmente ele foi o melhor do mundo na época. E depois criou fama maior com os papéis de Tarzan nos filmes respectivos, né? E eu ficava admirado vendo a natação dele, fugindo dos jacarés e se salvando pessoas. E digo, mas eu gostaria de saber nadar assim também, né? Aí nós fomos morar em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e por casualidade não, por azar o meu pai era totalmente contra a atividade esportiva, qualquer atividade esportiva, né? Porque naquela época havia um conceito muito generalizado de que os esforços físicos provocavam faziam mal ao coração, né? Isso era quase que generalizado, né? Então, quando eu praticava um futebolzinho antes de chegar em casa, do trabalho, eu tinha que minha mãe ajudava nisso, a tomar banho 1 hora antes, mais ou menos, para não aparecer afogueado, né? Senão era um caos dentro de casa, né? Sim. E lá em Guaratinguetá nós fomos morar perto de um clube que tinha no Rio Paraíba, né? Rio na época, ainda existe o Rio Paraíba, poluído, mas existe, né? E a nossa casa era bem próxima do clube esse. E eu pedindo para minha mãe, me leva no clube, quero aprender a nadar e tal. E ela começou a nos levar, a minha irmã, a levar no clube, escondido do meu pai. Ele não podia saber, né? De forma alguma, né? E ali eu aprendi. Que corajosa a sua mãe também. A minha mãe era muito avançada para a idade, né? Sim. Há quantos anos isso? Isso, quase 100, né? Pois quase 90 100. anos. 90 anos, um pouco mais, né? Talvez Sim. Um pouco menos. Mas ela, depois eu posso contar, ela, na cidade onde eu nasci, Rio Grande, era a cidade que tinha maior número de tuberculosos proporcionalmente à população, naquela época, né? Na frente da minha casa tinha um armazém, nunca me esqueci disso, tinha um casal que tinha 11 filhos, os 11 morreram tuberculosos, os 11. Ai, que tristeza. Era assim, né? E minha mãe, desde aquela época, já lutava por ar puro, né? Então, não, todo mundo fechava a janela, não tinha veneziana, né? Janelas de madeira inteira, assim, né? Ela mandava deixar aberto por frio que estivesse. Precisamos de ar puro, né? Fumar, por exemplo, nunca fumei por causa disso.
como é que, fumando, aspirando aquela fumaça, vai se respirar o ar puro ao mesmo tempo, né? E tudo isso contribuiu para vários aspectos da minha vida. E ela, aí em Guaratinguetá, nos levava para aprender a nadar, né? Aprendemos rapidamente, mas em Guaratinguetá o esporte predileto na época não era o futebol, era o basquete, né? Todo mundo jogava basquete em Guaratinguetá, as crianças todas, né? Não tinha quadra para todo mundo e jogava na rua mesmo, não tinha automóveis praticamente, né? Jogava na rua de um lado para o outro para a rua e a cesta era o parapeito da janela, do cara encestava ali. E eu me apaixonei pelo basquete e comecei a jogar também lá, todos os dias nadava também, jogar. E quando nós nos mudamos para uma outra cidade em São Paulo, Jundiaí, eu procurei, a primeira coisa que eu procurei, onde é que tem um clube que tenha basquete, né? Era uma Associação Esportiva Jundiaense, que deve existir até hoje ainda. Cheguei lá, tem bola? Tem, pode jogar aqui, né? Tem uma boa piscina aqui de 25 metros, tinha, né? Eu vou dar uma nadadinha depois do basquete, né? E fui nadar, e o presidente do clube estava ali, disse, vamos tirar um tempo, tu nada muito bem, não sei o quê, né? Tirou o tempo e saiu os gritos lá de 50 metros, né? Recorde do clube, recorde do clube. Eu nem sabia o que era isso, né? E aí fui para a minha primeira competição da vida, que foi no Pinheiros, naquela época que se chamava Germânia, Esporte Clube Germânia, né? Sim. Já era um clube belíssimo, né? E fui vice-campeão paulista de aspirantes. Aspirantes era a última classe dos infantos juvenis, né? Tinha diversas classes. Sim. Aspirantes era eu fui vice-campeão paulista. Aí, isso por Jundiaí. Aí nos mudamos para São Paulo. Em São Paulo, fui morar bem perto do Corinthians, né? Do lado do Corinthians, perto, duas quadras do Corinthians ali, né? E ali comecei a treinar e melhorar bastante mesmo, né? Fiz uma competição ou duas. Mas ainda era jovem. Sim, eu tinha 14 anos, né? Sim. Aí eu vim para cá, nós viemos para cá, a família inteira veio para cá, né? E entrei no União e aí ingressei logo na equipe do União, comecei a nadar, né? E aí fiz minha carreira esportiva toda ela no União, né? Como é que era nadar tendo trabalho, família, filhos, quer dizer, com tantos outros papéis, nadar ainda de uma forma organizada e competitiva? Naquela época eu vim para cá com 15 anos, né? Com 15 anos eu ainda não trabalhava, não estudava, né? Mas a maioria dos nadadores já tinha 17, 18 anos e a maioria já trabalhava, né? Então os treinos eram no final da tarde, na Voluntários da Pátria, no União, que era na Voluntários da Pátria na época, né? Às 6 horas em diante é que se treinava, né? No Rio, em pleno Rio. Rio não, é lago hoje, na época era Rio. E no inverno também? No inverno não, só no verão. No né? verão? Era interessante porque o União era que eu conheço tão bem como eu, União, né? O gigante que é o União hoje era um clube com pouquíssimos sócios, né? Na beira do rio, não tinha nem água quente, não tinha chuveiro elétrico ou a gás, né? Para aquecer a água. Era banho frio no inverno, não tinha. E atleta é isso, tem que ir com toda a boa vontade, porque e olha lá, ia muito contente até para o clube, né? Não se reclamava de nada, né? Depois evoluiu para o que é hoje o União, né? E aí a vida continuou, o senhor estudou, se formou, trabalhou, teve filhos. Sim. E o esporte nunca parou. Nunca parei, nunca mesmo. Como é que conseguiu? Às vezes é difícil. É difícil, mas estou querendo. Eu estava te dizendo antes de começarmos aqui, né? Quando fui presidente da Federação, eu viajava muito pelo interior, né? E fazia palestras. E procurava sempre terminar as palestras falando da necessidade das pessoas, principalmente aqueles que estavam ali, que eram empresários em geral, né?
de fazer algum exercício, né? A importância que isso tem para a saúde e para a vida como um todo. E a resposta unânime era sempre a mesma, mas eu não tenho tempo, né? Eu digo, como não tem tempo? Levanta meia hora mais cedo, e vai dar uma volta na quadra, já é um exercício, né? Isso acontecia conosco. Nós treinávamos primeiro o waterpolo, que eu comecei antes do remo, treinávamos o waterpolo às 6 horas da manhã, aqui na Quintino Bocaiúva, né? Não era aquecida a piscina. Aí, em março, abril, era uma coisa terrível, já é frio, Já é né? frio, Já é frio, né? O remo, até hoje ainda existe isso, remo como muitos trabalham, o treino é de madrugada, às 5 horas, 5 e meia, né? Então eu levantava às 4 e meia para ir fazer o meu treino de remo, né? Tempo, tu querendo, tu acha, né? Tu acha. Acreditando que o esporte pode realmente trazer estes benefícios, a gente também faz os nossos esforços. A gente se apaixona pelo esporte também, né? Porque no tempo do remo, por exemplo, eu fazia faculdade de noite, né? Saía às 10, 10 e pouco da faculdade e tinha que acordar às 4 e meia da manhã para ir treinar remo, né? Na outra manhã. Não era fácil, era difícil, mas fazia satisfeito, né? Ninguém disse que viver era fácil, né? Agora, quando a gente vence estes obstáculos, como fica mais fácil curtir e desfrutar da vida, não é, Biderman? É evidente, né? Porque tu sabe que se tu persistires, né? Se tu lutares pelo que tu desejas alcançar, tu acaba conseguindo, né? São raros casos em que a gente não consegue, né? Às vezes fica não tão alto como tu imaginava chegar, mas tu chega, né? Tu chega. Eu tinha um treinador de waterpolo alemão, ele dizia, não sei se é verdade também, mas dizia que dificilmente um atleta top de linha, um atleta bom, né? Ele fracassa na vida profissional, muito difícil, porque ele tem esse propósito, essa determinação, né, de chegar num determinado objetivo, né? Uhum. E aonde que foi que tu chegaste, Biderman? Com esta caminhada sempre muito dedicada aos esportes, e a natação foi um dos muitos esportes que tu praticasse. Bom, eu tenho várias etapas na minha vida, né? Uma delas é a profissional, né? Que eu me orgulho muito, porque eu fui convidado a trabalhar num escritório de um advogado, o Dr. Walter Dill, que até hoje já morreu, mas eu agradeço muito pela oportunidade que me deu, né? E eu imaginei criar uma empresa de auditoria, né? Que era quase desconhecido esse trabalho de auditoria aqui, né? Então, realmente criei, comecei, foi progredindo e nós acabamos nos tornando, comecei sozinho, né? Acabamos nos tornando a maior empresa brasileira, né? Tinha as multinacionais, maior empresa brasileira de auditoria, né? Um sucesso e com muito renome, muita credibilidade, né? Auditoria contábil? Contábil e fiscal, né? Ah, tá bem. E nós tínhamos aqui e fora daqui, como clientes, as maiores empresas. Grupo Ipiranga, Grupo Gerdau, né? O Grupo Renner, todos eram nossos clientes que nós fomos conquistando aos poucos. Uhum. E a saúde sempre firmona? De vez em quando seus percalços, né? Porque mais adiante eu tive de tudo, né? Em matéria de quase tudo não, né? Mas fiz cirurgia do apêndice, foi a primeira, aí foi em Guaratinguetá, hein? Depois da hérnia, né? Da vesícula, do coração, né? 3 safenas e uma mamária, da parótida, né? Olha, pode escolher aí o que da próstata, né? Quer dizer que se o Biderman não fizesse exercício, nós não estaríamos conversando hoje. O Dr. Lucchesi, né, que me operou do coração, ele sempre disse, se tu não praticasse esportes, tu teria morrido muito tempo antes de fazer a cirurgia. Terias morrido, né, se não fizesse esporte.
Então, é isso que as pessoas precisam entender. A gente não evita doenças, mas a gente evita a gravidade de que a gente poderia estar vivenciando. Se recupera muito bem, né? É. Principalmente isso, né? A recuperação, Eu hoje, desde os 60 anos que eu sou diabético, né? Que é uma doença terrível, né? Terrível. Mas cuido muito, né? Hoje tomo insulina, tenho um medidor no braço que de tempos em tempos, de horas em horas eu meço para ver como é que está, né? E estou inteiro aqui, estou inteiro. Maravilhoso. Com 99 anos, há quase 40 anos eu estou com a diabetes, né? De dar inveja a muita gente. E aí o esporte ajuda muito, né? Com esse medidor, então, eu vejo, né, que eu posso acordar com a glicose um pouco alta, né? Vou nadar, volto com ela normal, né? Independente da insulina que eu tomo ou não tomo. Hoje, com 99 anos, quantas vezes tu nadas por semana? Eu nado praticamente todos os dias, né? Quanto tempo por dia? 1 hora, uns 2.000 metros. Hoje nadei 2.000 metros, né? E faço musculação também, no mesmo dia, né? Faço também 1 hora de musculação. São os dois juntos praticamente que eu faço. A todos que nos ouvem, que tomem vergonha, porque aqui nós estamos dizendo que nadar todos os dias, fazer musculação, traz alegria à vida a um senhor de 99 anos. Que maravilha! Pelo menos me manteve vivo até hoje, né? Mas com disposição, só o quanto eu lhe vejo sorrindo já me deixa tão contente. Quer dizer, não é só vivo, é bem. Não, é lógico que a gente se sente bem, né? Sente bem. Quando eu paro uns 15 dias, por exemplo, começo a sentir que eu não estou bem, né? Não estou no meu eu, né? E começo até a ficar um pouquinho depressivo, né? Meio desanimado, aí eu recomeço. O recomeço também não é fácil. Não. Parando 15 dias, isso já custa um pouco a começar de novo, né? Bom é não parar nunca. Nunca, né? Mas em seguida volta aquela disposição, aquela vontade, aquela alegria, né? Eu estou caminhando. Há 2 anos eu quebrei o fêmur, né? Caí aqui no condomínio onde eu moro, caí de uma escada, né? Quebrei o fêmur e em seguida 1 semana de hospital, operei e tal. 1 semana de hospital, vim para casa e já comecei a me exercitar com fisioterapia. E logo depois comecei a nadar de novo, né? Comecei a nadar de novo. E as moças atendentes que atenderam no hospital e vinham aqui em casa, elas diziam, olha, é muito raro uma pessoa com 97 anos sair viva de uma fratura de fêmur. Né? Eu tinha 97 na época, né? E realmente, com quem eu converso, tem casos, inúmeros casos de pessoas idosas que não levantam mais, né? Mas a gente levanta, porque tu tem aquela vontade, a musculatura preparada para isso, né? E é o que eu admiro no senhor, é mais do que o senhor faz, é a sua determinação para fazer o que faz. Porque é sua, essa vontade de fazer, de não parar, de reagir, de ser pleno. E isso me encanta. Não, isso foi incutido em mim pela minha mãe. Sempre lembro dela nesses momentos, né? Há algum tempo atrás eu estava sentindo alguma coisa na coluna, né? E fui num especialista, ele examinou e diz ele, tu tens vários problemas na coluna, né? Mas não sentes nada porque tu pratica esporte. E a tua musculatura sustenta os problemas que tu tem na coluna, né? Diz ele, o que faz uma pessoa de 70 anos em geral, né? Quando sente uma dorzinha na coluna? Senta no sofá e não levanta mais. E só piora. E só piora, né? Sem fazer nada. Né? E aí as pessoas querem se poupar para melhorar. E aí é que piora. Não, e fico com medo da dor, e não posso fazer porque me dói. Né? Aí tem que superar a dor, né? Tem que superar e enfrentar. Desde é lógico que não vai agravar o problema. Né? Mas a dor, às vezes, passa quando a gente faz exercício. Passa. Eu fiquei
nesses anos da pandemia e meus pais doentes, eu fiquei sem atividade física. E aí eu fiquei doente, porque aí eu tive capsulite no braço, fiquei com o braço travado por um ano, tive dor aqui na perna que nunca identifiquei o que era. Quando eu voltei a viver a minha vida de novo, com todos os meus objetivos alinhados, passou tudo. Quer dizer, eu estou mais velha, mas aquilo que estava me incomodando foi para embora. Não pode parar, né? Não pode. A minha fratura, por exemplo, eu não podia nem me mexer dentro d'água, né? Quando eu entrei na água a primeira vez, eu não podia dar 2 passos, né? Tanto que doía, né? E continua competindo, Biderman? Continuo, ganhamos a Rosane e eu. Agora, né, nós tivemos numa competição no Brasileiro, né? No Rio de Janeiro. Eu fui medalha de ouro no mesmo dia. A Rosane, minha filha, foi medalha de ouro. Que que já é idosa também, né? E a Paula, que é a minha neta, medalha de ouro. Acho que nunca houve isso antes na natação. Três medalhas de ouro, com 3 gerações ganhando medalha de ouro. Que maravilha, vocês estão de parabéns. E isso é uma coisa que é muito de vocês. A Rosane também é muito obstinada, muito determinada. A Paula é que eu não conheço tanto. A Paula é a pior de todas. Mas se puxou o avô e a mãe, então ela tem a quem puxar mesmo. E ganhou medalha de ouro em qual estilo? A Rosane no revezamento, né? No 4x100, que é uma proeza, né? É uma proeza ganhar um revezamento no Master. Né? Sim. E eu ganhei nas 4 provas que eu nadei, né? 50, 100 e 200 de costas e 50 livre. Que maravilha! E sou o melhor do mundo nessas 4 provas, né? Do mundo. O meu orgulho é lhe conhecer, ser amiga de vocês, porque isso é maravilhoso. É história viva, próxima, que a gente tem encanto e alegria de saber e de contar. Só para não dar má impressão, o melhor do mundo na minha faixa de idade, né? Não é o melhor nadador do mundo. Sim, quando a gente é master é tudo por categoria de por idade. Categoria. Isso. E ainda tem concorrente, Biderman? Tem, já tem de 100, né? Tem vários de 100. Tem. Ai, que maravilha. Aqui eu acho que não tem, mas fora daqui tem, né? Uhum. E vamos continuar buscando medalhas na próxima. Vamos, né? O ano que vem eu entro na próxima, né? Vamos ver se eu chegar até lá, vamos ver se bato os recordes mundiais, alguns. Né? Então, no ano que vem, categoria 100 anos. 100 anos. Que maravilha, que coisa incrível. Esses dias eu ouvi o Clint Eastwood, aquele ator americano, né? Que faz os Bang Bang, que eu gosto muito. Ele tem 90 e vários, né? Ele foi entrevistado, né? E perguntei, ele tem 93, 94, uma coisa assim. E entrevistado, né? Quais eram os objetivos dele para alcançar os 100 anos de idade, né? Diz ele, olha, tem muitos obstáculos pela frente, né? Mas o maior deles é chegar aos 99 anos. Se tu não chegar, tu não chega no 100. Não chega. É verdade. Então, o atleta está extremamente realizado. Né? Sempre quer um pouquinho mais, né? Mas a gente nunca sossega, né? Porque esporte de cronômetro, não sei se tu já reparasse isso, mas a gente assim das grandes competições, os tops do mundo, né? Primeira coisa que o cara faz, o vencedor, né? Quando ele chega, ele olha para o relógio. Pro tempo, né? Se deu tempo que ele não é ruim, ele fica bravo, né? Ele não sai satisfeito porque ganha, né? Ele sai bravo. E não é fácil a gente manter, porque treinou uma vida toda ali. E chega na prova, é outra conversa, né? Porque é um ambiente, é um clima, é uma ansiedade. Mas nos outros esportes tu ganha, tu sai pulando e gritando, né? Na natação só se tu melhorar teu tempo, né? Se conseguir fazer com que o próprio recorde, né? Tem um treinador americano de basquete que escreveu um livro que é sensacional, A Pirâmide do Sucesso. Não sei se já leu isso. Não.
Ele treinou, foi 9 anos seguidos, ele foi campeão da NBA. 9 anos seguidos, em times diferentes. O time que ele pegava, ganhava, né? Então ele criou uma pirâmide assim que mostra como atingir o pico da pirâmide, né? Começa na base, aqueles detalhes todos da base. Mas diz ele uma coisa que é importantíssima, acho eu, né? É o mais importante de tudo no livro dele. Tu, vamos dizer, se referindo a mim quando jovem, né? Comparando com Michael Phelps, né? Tu não vai ganhar nunca do Michael Phelps, né? O teu adversário, único e maior, é tu mesmo. Tu tem que ganhar de ti mesmo, isso, né? Em todas as coisas, né? Todas as coisas. E este oponente, ele é muito mais justo, né? Porque às vezes a condição que tu tens é que tem que ser superada. É. O outro tem outra condição. Eu tenho outro talento, né? Tem outro físico mais favorecido, né? Tu é tu, né? Tu vai ganhar de ti mesmo. É verdade? É. Eu tive uma sensação, à semelhança, quando eu nadava, porque a Rosane sempre ganhava de mim. A filha do Biderman sempre ganhava de mim. E não era dolorido para mim perder dela, porque eu estava começando uma prática de natação, comecei com 50 anos, então era tudo novo, eu nunca fui atleta, então eu não podia competir com ela. A minha concorrente era eu. Então, se eu estava melhorando, se eu estivesse vencendo de mim, eu ficava feliz. Não, tu já pensava assim, né? Já. E eu olhava, me inspirava nela. Eu queria estar menos longe dela. Porque a Rosane estava sempre na minha frente. Mas ela indo na frente e eu percebendo que eu estava sendo páreo, que eu estava botando tudo, chegando perto, aquilo já me deixava orgulhosa. A Rosane foi campeã brasileira de ginástica olímpica, né? Pois é. Ela foi vários anos e uma vez eu levei ela à Itália para treinar com uma treinadora tcheca, que era a treinadora da melhor ginasta do mundo na época, né? Essa treinadora. E ela disse uma coisa que vale até hoje para quem quiser ouvir, né? Ela, vocês, que a ginástica no Brasil era muito fraca naquela época, né? Vocês têm que competir com todo o tempo possível, né? Não pode ter uma competição por ano, tem que ter competições bastante seguidas. E sempre competir com alguém um pouco melhor. Ah, pois é. Não muito melhor, nem muito pior, né? Que aí não faz efeito, né? Tem que ser alguém um pouco melhor de tal maneira que tu vês possibilidade de alcançar, né? Né? Isso é realmente muito estimulante. Biderman, então o atleta eu admiro profundamente. E profissionalmente tu também te sentisse realizado, porque também conseguisse influenciar positivamente muitos jovens, muitas pessoas. E eu acho que ser... E criamos muita gente, muitos profissionais bons, né? Isso dá uma satisfação grande na gente, né? Muitos que ficaram trabalhando conosco e muitos outros que foram trabalhar em grandes empresas, com grandes cargos, etc., né? E a primeira coisa, no tempo que eu ainda entrevistava os que entravam na firma, eu dizia para eles, né? Tu vais aprender muita coisa nas empresas que tu vais examinar, trabalhar, né? Mas o principal, mais importante é tu veres os erros que eles cometem. Tu aprende mais com os erros do que com os acertos. Isso serve para o esporte, para qualquer coisa, né? Tu sabendo avaliar o erro e sabendo ou estudando como corrigir aquele erro que é a grande lição da vida, né? E ter a humildade de reconhecer também quando erra, porque é a única forma que a gente tem de corrigir, né? Não existe correção se a gente se acha demais, né? Não, eu vejo seguido aí grandes atletas, grandes pessoas sempre falarem isso, a mesma coisa, né? Nos erros é que se aprende, né? Com os erros próprios e dos outros, né? Uhum. E qual é o objetivo daqui para frente? Eu acho que é chegar nos 99, que é o mês que vem, em setembro. Esse nós vamos estar brisando juntos. Se eu chegar até lá,
atingir o primeiro objetivo, e o segundo é chegar aos 100, né? Mas o principal é estar com saúde, né? Porque não adianta também tu ter 100 anos deitado numa cama. Sim, é poder aproveitar essa longevidade, né? Sim, porque felizmente me parece que o meu cérebro está bem, não está inteiro. Está maravilhoso, quem dera. E estando bem com o cérebro, mente sã, né? Corpore sano, como diziam os latinos já naquela época, é o que vale até hoje. Né? É isso mesmo. Biderman, eu te agradeço imensamente, só tenho alegria por este encontro e saio extremamente realizada. A alegria foi minha, né? Que eu sempre digo, né? Quando encontrei muitos durante a vida, né? Eu nado por sua causa, porque eu vi o seu exemplo. Isso é a coisa que mais me alegra, né? Ver uma pessoa me dizer que está fazendo algum exercício por minha causa, né? Porque viu comigo, né? É isso mesmo. O senhor é uma referência, um modelo no esporte e, na minha opinião, fora dele também. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com o Biderman, que é um ídolo para mim, que eu nadei com ele, com a filha dele, com a neta dele, conheço o bisneto dele. Então, eu, embora não seja da família, estou quase no meio, porque tenho, assim, uma relação, mesmo que tênue, com muita gente do grupo familiar do Biderman. E eu adoro eles todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, façam os seus comentários e assistam os próximos vídeos que nós vamos deixar aí referenciados. E voltem, porque semana que vem vai ter mais novidades. Um beijo!